Ok? Bom, meu nome é Paulo Silvestre, tá? Eu sou, para quem não me conhece ainda, acho que muitos aqui me conhecem, sou palestrante, sou consultor e professor de mídias digitais, certo? Ah, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui nesse Facebook Live, tá? É um negócio que eu quero fazer mais frequentemente agora. E hoje a gente vai falar de um assunto que pega muita gente, que é a questão da reputação digital. Tá? Reputação digital. Né? Mas afinal de contas, que katsu é isso? Né? Eu estou por aqui, Ellen, muito bem. Pessoal, está chegando aí. Muito bem. Afinal de contas, o que é reputação digital? Bom, como a gente estava falando agora lá atrás, antes desse probleminha, tá? Hoje todo mundo já sabe da importância de ter uma presença no meio digital. Isso aí não precisa ficar explicando para ninguém, né? As empresas, os profissionais já têm site, eles ficam publicando nas redes sociais, fazem até um trabalho muito bom. Como falei, alguns têm até aplicativos, que é um negócio já mais refinado, tá? Só que, vamos ser bem franco, vamos ser sinceros, pouca gente realmente tem um grande ganho desse investimento, né? Muita gente acaba se frustrando, não consegue se diferenciar desse mar de concorrência que virou a internet, tá? E isso acontece justamente porque não tem uma boa reputação digital. Tá? Para explicar o que é essa reputação digital, eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência pessoal. Tá? No final do ano passado, eu fui eleito o sétimo brasileiro mais influente do LinkedIn, num prêmio que o próprio LinkedIn dá, que chama Top Voices. Ou seja, a empresa considerou que a minha presença dentro da própria rede era bastante relevante e eu fiquei classificado em sétimo lugar. Tá? Ah, daqui a alguns dias eu devo estar atingindo uma porcentagem de 150 mil seguidores nessa rede. Tá? Que é uma coisa que surpreende até a mim mesmo, sempre. Tá? Quando eu comento isso daí, eu falo, puxa vida, eu sou top voice, eu tenho 150 mil seguidores no LinkedIn. As pessoas elas ficam meio incrédulas, assim, elas falam, como assim, 150 mil seguidores, né? E aí sempre vem duas perguntas. A primeira é, como que eu consegui fazer isso? E a segunda é, o que você ganha com isso? Tá? E as duas perguntas eu acho que elas são muito legítimas, acho que são bem interessantes, bem legais, tá? E a resposta dessas duas perguntas é justamente onde eu quero chegar com vocês hoje. Tá? Quando eu comecei a escrever no LinkedIn, isso foi em julho de 2015, nem sabia que tinha essa história de seguidor. Eu sabia que tinha as conexões, que são aquelas pessoas lá que você, enfim, adiciona e vocês trocam informações. Fica tipo o negócio do Facebook, são os seus amigos do LinkedIn. E eu tinha lá umas 1.500 conexões. Não sabia que tinha o conceito de seguidor no LinkedIn, tá? Nunca tinha prestado. O seguidor é aquele cara que ele não é exatamente uma conexão com você, tá? Mas ele pede para o sistema para ser avisado de toda vez que você publica alguma coisa ali. Ou pelo menos que as suas publicações aumentem de relevância no algoritmo dele, tá? Bom, lá em julho de 2015, eu comecei a escrever, primeiro porque era uma novidade aqui no Brasil, o Pulse tinha sido liberado, e eu gosto muito de escrever, eu gosto de compartilhar ideias. Né? E é justamente o que me moveu lá em julho de 2015, é exatamente o que me move até hoje, e que, aliás, o que me move a fazer essa live aqui, que é compartilhar ideias com outras pessoas, qualquer pessoa, tá? Fomentar debate, fazer coisas que eu acho que são importantes para a sociedade. É uma maneira que eu tenho de ajudar as pessoas, tá? Ajudar a própria sociedade. E aí aconteceu um negócio incrível. Um negócio realmente inesperado. Pessoas que eram completos desconhecidos, que não tinham nada a ver comigo, que não eram meus amigos, que não moravam perto de mim, não tinham a minha profissão. Essas pessoas começaram a falar comigo. Tá? Isso é interessante porque se você pega, por exemplo, o Facebook, isso não acontece. No Facebook, quem interage com você são justamente pessoas que, de alguma maneira, têm alguma relação com você. São seus amigos, certo? São seus amigos, são pessoas que têm alguma relação com você, que o algoritmo considera
relevantes para você, tá? No LinkedIn, isso é muito mais frouxo. As pessoas, pessoas que têm muito menos vínculo começam a ver e interagir com você, tá? Então elas começam a ser impactadas pelo que você produz. E o poder e a amplitude disso é muito grande, tá? O LinkedIn, ele tem, se eu não me engano, são 400 mil usuários no Brasil. Esse número está crescendo rápido, inclusive, por causa da crise. E eu comecei a receber algumas mensagens muito pitorescas, assim, para não dizer outra coisa. Por exemplo, uma vez eu recebi uma mensagem de um agricultor do interior de Rondônia. Isso já é uma coisa bastante incomum assim, para o tipo de interação que eu tinha nas outras redes sociais. Nunca tinha recebido. Eu não conheço agricultores, tá? E muito menos do interior de Rondônia. Mas o mais incrível disso daí foi esse agricultor ele escrever para mim e dizer: obrigado pelo que você publicou, porque você mudou a minha maneira de ver o meu próprio negócio. O agricultor falou isso para mim. Eu publiquei um negócio aqui, tá? Que ajudou o agricultor a mudar a maneira dele fazer o negócio dele, tá? E quando eu vejo, e tem várias mensagens assim, tá? Essa aí não foi um caso isolado. E quando vem essas coisas, isso daí para mim é uma mistura de alegria e de falar, como assim, né? Como que eu ajudei um agricultor do interior de Rondônia a melhorar o negócio dele? Eu, que, assim, as minhas capacidades de agricultura, elas não vão muito além de plantar o feijão no algodão, aquele negócio que a gente faz lá quando a gente está no ensino fundamental 1, né? Como que eu posso ajudar um agricultor de Rondônia? Mas a verdade, e isso é uma coisa muito interessante, tá? É o que nós fazemos, tudo que nós fazemos, e inclusive escrever, tá? Isso daí chega nas pessoas de maneiras que às vezes a gente nem imagina, tá? Pessoas diferentes, elas são impactadas de maneira diferente e às vezes de maneiras que nós jamais imaginaríamos, tá? No caso aí do agricultor de Rondônia, era um artigo sobre inovação que eu escrevi na época pensando em negócios digitais. E aí vem um agricultor de Rondônia, tá, e fala que, poxa vida, você mudou a minha visão em relação ao meu próprio negócio. Tá? Isso daí é para se pensar. É uma pena que assim, a maioria das empresas e dos profissionais também, eles não querem interagir de verdade com o seu público. Tá? Eles querem simplesmente fazer alguma coisa, publicar, empurrar a goela abaixo das pessoas o seu produto, enfim, o seu serviço, enfia aquele negócio lá, empurra e espera que as pessoas comprem aquilo. Isso daí é uma visão antiga, isso é um jeito velho de fazer marketing. Tá? Não é assim mais que as coisas funcionam. E não é assim mais que as coisas funcionam justamente porque as pessoas hoje elas têm muito poder, tem até esse neologismo aí que a gente não gosta, que é o empoderamento. As pessoas foram empoderadas pelas redes sociais, tá? Então elas simplesmente abandonaram aquela posição passiva que elas tinham antigamente. Hoje elas querem participar, elas querem falar e elas esperam ser ouvidas, tá? E elas esperam ter uma retribuição. Mas os profissionais e as empresas, o fato é que a maioria não está nem aí para isso daí. Tá? O que acontece quando uma pessoa escreve e recebe uma resposta gentil, de verdade, tá? De coração, de um profissional ou da empresa, e isso exclui todas aquelas frases prontas, horrorosas que tem por aí, tá? É uma coisa quase mágica, é muito positivo, porque a pessoa não espera essa resposta. Tá? E muito menos uma resposta genuína, assim, que demonstre uma empatia genuína. Quando uma empresa e um profissional faz isso daí, aquelas pessoas mudam totalmente de figura. Deixa de ser uma massa anônima e aquilo começa a ganhar rosto. Mais do que isso, tá? Essas pessoas que até então eram anônimos começam a virar seus fãs. Tá?
pode virar até seus amigos. Eu posso dizer hoje que depois de 1 ano e meio publicando no LinkedIn, eu tenho muitos amigos. Eu conversei com mas muita gente mesmo nesse período. Não foi evidentemente 150 mil pessoas, mas eu acho que eu devo ter conhecido de verdade, devo ter falado de verdade com umas 1000. Tá? E dessas 1000 pessoas, várias se tornaram habituês e alguns se tornaram efetivamente amigos. E alguns se tornaram, inclusive, parceiros de negócios. Tá? Isso por quê? Porque eu comecei a falar com as pessoas, a responder para as pessoas. Eu comecei a escrever, as pessoas faziam algum comentário, eu respondia. Às vezes as pessoas me pediam ajuda, eu ajudava. Elas faziam uma pergunta, eu respondia. Eu não estava lá só fazendo colocando frase pronta, tá? Isso é o grande segredo que você tem para conseguir tantos seguidores. Então essa é talvez a resposta já para aquela primeira pergunta: como que eu consegui fazer isso, né? Ouvindo e falando com as pessoas, tá? E demonstrando empatia, sendo sincero, tá? De coração, assim. Bom, você pode ser sincero em um ogro, não vai dar muito certo, mas você tem que ser sincero e empático, ajudar as pessoas, tá? E aí, nessa hora, acontece outra coisa muito interessante. Você já não é mais um só naquele mar de mesmice que é a internet. Você já tem uma diferenciação. Você é um cara que as pessoas começam a respeitar e começam a gostar de você, tá? Porque não é mais só os seus amigos ou os seus parentes que estão comentando e estão compartilhando aquilo que você publica, tá? São pessoas completamente desconhecidas, tá? Elas estão lá, elas não têm nenhuma obrigação de fazer isso daí. De repente, elas estão fazendo, elas estão compartilhando o que você publica, elas estão enaltecendo as suas qualidades, tá? E quando isso acontece, você muda de patamar. Como eu falei, você sai daquele mar em que todo mundo é igual. Nessa hora, você começou a construir de verdade uma boa reputação digital. Porque você vira uma pessoa respeitada. Respeitada não só pelo que você é, pelo seu caráter, mas respeitada também por aquilo que você sabe fazer. Você vira uma autoridade no assunto. Entende? E é uma coisa que é importante falar também, é o seguinte: não dá para comprar reputação. Eu não estou falando aqui só de reputação digital, reputação como um todo. Reputação é uma coisa que você conquista. Tá? Não dá para ir na lojinha da esquina e falar: me vê aí 1 quilo de reputação, por favor, que a minha está acabando lá em casa, o pote está meio vazio. Não dá. Reputação não se compra, reputação você conquista, e isso é um trabalho árduo, isso é um trabalho contínuo. Não dá para você falar: hoje eu vou desenvolver a minha reputação, aí na semana que vem eu penso de novo. Não. Construção de reputação é uma coisa permanente, tá? Agora sim, claro, as empresas elas podem consolidar a marca, aumentar a venda, pega e faz uma campanha de marketing super fodona, cara e super sofisticada, claro que vai aumentar as vendas. Independentemente de ter reputação. Aliás, algumas empresas até não têm uma boa reputação e elas continuam aí no mercado e vendendo bem, porque, enfim, elas investem fortunas em marketing, tá? Agora, uma coisa que está falando aqui de dinheiro, né? 150 mil seguidores e top voices, essa coisa toda no LinkedIn. É importante dizer que nesse ano e meio eu não investi 1 centavo em publicidade. Tá? Isso daí, como eu falei, foi conquistado. É uma coisa conquistada, tá? No relacionamento com as pessoas. Mas voltando à questão das empresas, como eu falei, você não pode comprar, você pode a reputação, você pode até aumentar suas vendas, consolidar sua marca fazendo uma campanha de marketing, mas ainda assim não é reputação. A reputação para um profissional e para uma empresa acontece quando o seu público, o seu consumidor, ele começa a ter diante de si alguma coisa que seja surpreendente e de uma maneira consistente. Não basta surpreender uma vez na vida, tá? Tem que ser surpreendente, ou pelo menos acima da média, de uma maneira consistente, sempre. E aí, vou pegar aqui um exemplo que é mega batido, mas que é muito emblemático, que é a Apple, certo? É óbvio que a Apple faz publicidade. Claro que faz. Tá? Mas o que transforma a Apple nisso que ela é, assim, que é uma religião a Apple, né? A Apple não é uma empresa. Ela não tem clientes, ela tem seguidores fanáticos.
E os produtos dela são objetos de adoração, não? O que fez a Apple, principalmente, né, com a aura do Steve Jobs, isso ultimamente anda talvez um pouco meio abalado, mas o que fez a Apple se tornar isso daí é justamente essa capacidade dela de sempre trazer alguma coisa para o consumidor que é incrível. E é interessante, não é assim, nossa, esse telefone funciona bem? Não, funciona muito bem. Não, não é isso, tá? O negócio é o seguinte, cara, esse telefone é uau! Uau! Não? É isso que os caras fazem, tá? Bom, eu não sou a Apple. Longe de mim querer me comparar, seria muita pretensão. Mas tá? E isso é uma coisa que eu acho que vale para todo mundo. Tá? Dentro daquilo que eu posso fazer, eu procuro oferecer o uau para as pessoas. Não uau. Uau, certo? As pessoas vêm até mim, ou antes mesmo das pessoas virem até mim, quando eu faço um texto, por exemplo, eu tento fazer um texto que realmente, eu não quero que as pessoas digam, nossa, esse texto é bonitinho, né? Bem escrito, olha, ele usa muito bem o português. Eu quero que as pessoas falem, uau, isso mudou a minha maneira de pensar sobre aquilo. Ou, pelo menos, isso me ajudou a ver alguma coisa importante de uma maneira diferente, tá? E outra dica interessante é o seguinte, você não pode oferecer o uau esperando alguma coisa em troca. Entendeu? O uau tem que ser dado de graça. O uau não tem preço e não tem peso. Então você oferece o uau legitimamente, assim, de coração aberto. Porque o que acontece aí justamente é que você pode aumentar muito a sua reputação digital. E aí, como no caso aqui, voltando ao meu exemplo específico, chegar a 150 mil seguidores, tá? 150 mil amigos, eu gosto de brincar isso daí. É óbvio, é claro que eu não fiz negócio com esses 150 mil amigos, com essas 150 mil pessoas. Assim, mas nem com 1%, nem com 0,1% deles. Tá? Óbvio que não. Mas, não importa. Não importa, porque esse grupo de pessoas, tá? Essas 150 mil pessoas, elas o tempo inteiro me ajudam a fortalecer a minha reputação. Não só a ter uma manutenção dessa minha reputação, mas também ajudar a fortalecer essa minha reputação. Tá? E eu sou muito grato a eles. Porque esse é o grande ganho disso daí, o grande benefício. Aí você fala, nossa, você faz então isso só pelo amor? Claro que não. Tá? Como eu disse, o grande motivador que eu tenho é justamente essa vontade de compartilhar e de querer, de alguma maneira, plantar, nem que seja uma sementinha, para transformar a sociedade em algum lugar melhor. Só que, quando eu tenho uma boa reputação, eu consigo fazer negócio melhor. Eu consigo vender melhor os meus produtos, no caso, os meus serviços. Tá? Sabe aquela história de que a fama te precede? Você consegue realmente chegar nos lugares e as pessoas falam, nossa, eu conheço você. E isso já aconteceu, aliás, aconteceu até uma vez, foi uma coisa muito engraçada, que eu entrei no elevador e tinha tava uma vizinha descendo, uma pessoa que na verdade eu nem tenho muita relação, e ela falou, nossa, eu tenho visto os seus vídeos. Eu falei, que coisa curiosa, não? E você sabe que eu não acredito muito nessa história de que existem coincidências em redes sociais. Apesar dela ser uma vizinha com quem eu não me relaciono, eu acho que ela estava vendo aquilo lá porque as redes sociais de alguma maneira empurraram isso para ela. Mas o fato é, você começa a ser conhecido por outras pessoas que não te conhecem. Uma vez também estava em um evento no LinkedIn. Primeira vez que eu fui num evento lá, e foi quando eu conheci, não sei se a Tati Maeda, minha grande amiga Tati Maeda está assistindo esse vídeo agora, foi a primeira, nós nos conhecimos pelo LinkedIn, nunca tínhamos trocado muitas palavras, a gente não se conhecia, nunca tinha se visto, e aí eu estava lá esperando começar o evento e chega uma pessoa que eu nunca vi na vida e fala, nossa, você é o cara dos vídeos, não é?
Eu fiquei meio chocado assim, falei, devo ser, né? Se você está dizendo, era justamente a Tati Maeda. Não, ela me viu e me reconheceu por causa dessa reputação digital que se cria, não? Essa é a grande mágica nisso tudo, tá? Assim, ter 1000 seguidores novos todos os dias é super bacana, tá? Mas isso daí não é a parte mais impressionante nesse processo, tá? A coisa mais incrível é você justamente conseguir tocar a vida das pessoas, de pessoas com quem você não tem nenhum relacionamento, tá? Pessoas que moram muito longe de você, pessoas que são completamente diferentes de você, e você conseguir tocar positivamente, construtivamente a vida dessas pessoas e dessa maneira você construir uma rede igualmente positiva que pode inclusive retribuir transformando o seu negócio, melhorando o seu negócio, tá? E essa energia ela pode vir de qualquer lugar, tá? Ela pode vir até de um agricultor lá de Rondônia, tá? Bom, meus amigos, era isso que eu queria falar com vocês. A gente ficou conversando aqui 25 minutos, mas agora gostaria de abrir para perguntas. Vocês têm algumas perguntas, tá? Na verdade, eu vejo. Me foi enviada algumas perguntas antes aqui. Deixa eu ver. Pergunta aqui, da Ana. Tá? Como fazer que os textos ou artigos chamem atenção? Que tipo de técnicas podemos usar? Excelente pergunta, tá? Evidentemente, o texto tem que ser bem escrito. Tá? Um texto mal escrito, ninguém gosta de ler. Mas eu acho que a grande coisa para fazer com que um artigo, um texto seja bem lido, chame bastante atenção, é que você, primeiramente, conheça o público para quem você está escrevendo. Tá? Você tem alguma ideia de que você... Isso pode parecer meio contraditório, que eu falei lá do agricultor, enfim, tá? Mas aquilo lá são pontos fora da curva que são captados de qualquer jeito. Mas o segredo para você, primeira coisa para fazer, não só um texto, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, é você conhecer quem é a pessoa ou o tipo de pessoa, não precisa ser necessariamente a pessoa, pode ser a faixa social, enfim. Qual é a seleção social que você quer atingir? Tá? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa procura saber? Como que essa pessoa fala? Onde que essa pessoa está? Tá? Então, quando você vai produzir o seu material, que pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, você tem que levar em consideração essas coisas. Um erro muito comum das empresas e dos profissionais é eles escreverem para si mesmo ou para os seus amigos. Então, eu sou um advogado, eu escrevo para outros advogados. Tá? Sendo que, na verdade, o que eu gostaria é que possíveis clientes lessem meu texto. Só que se eu estou escrevendo para os advogados, quem vai ler o meu texto são os advogados. Não tem mágica, entendeu? Se eu quero atingir clientes, eu tenho que escrever para esses clientes. Quem são esses clientes? Tá? Você tem que fazer essa pesquisa e trabalhar em cima disso. Tá? Alguma pergunta, gente, mais aí? Deixa eu ver aqui. Tem aqui uma outra pergunta também. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao criarem um perfil ou página? Tem várias coisas aí, né? Primeira coisa é fazer um negócio molambento, meia boca, incompleto, tá? Você tem que fazer um negócio, aproveitar todos os recursos que estão disponíveis, certo? Deixa eu só ver aqui os textos, ok. Então, preencha todos os campos que você tem. Tá? E faça isso com qualidade. Tá? Uma coisa terrível é você, por exemplo, colocar fotos com uma qualidade muito ruim. Né? Isso daí você queima o filme. Outro erro muito comum assim é a empresa ou o profissional criar o seu perfil e nunca mais aparecer lá. Né? Ele acha que o perfil vai ficar se mantendo sozinho. Não, cara, o perfil é igual um monstrinho. Você põe um monstrinho na rua, ele tem vida própria. A sua função é continuar dando comida para esse monstrinho, porque senão ele pode
ou morrer ou se rebelar contra você. Tá? Um outro erro muito comum é as pessoas... Sabe aquele ditado lá, não faça... Como é que é? Não faça na vida pública o que você faz na privada? Pois é. Tem muita gente que faz na vida pública o que faz na privada. Acontece que o seu perfil, seja profissional ou uma empresa, ele é público. Todo mundo está vendo aquilo ali. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca ali. Você tem que tomar muito cuidado como você fala com as pessoas ali. A gente tem aí enormes quantidades de crises explodindo por causa disso. A mais recente foi lá quando acho que teve quando caiu o avião lá da Chapecoense, né? E teve duas crises decorrentes dessas, daí uma do Catraca Livre, que foi muito infeliz, assim, primeiro por ter publicado material sensacionalista e depois porque não soube lidar, né, com as pessoas, as críticas, como dizem, não basta pisar, tem que arrastar. E eles arrastaram com gosto, assim, né? E o outro foi o da Netshoes, né? Que nem foi, não posso dizer que foi culpa deles. Realmente o problema é que a camisa da Chapecoense, que estava em promoção na Black Friday logo antes, ela no dia do acidente, ela subiu de preço. O acidente foi numa segunda-feira, se não me engano, logo depois da Black Friday. Então as pessoas entraram lá, compraram as camisas, esgotou o estoque e o sistema automaticamente jogou o preço pro preço cheio. E aí o pessoal falando que eles eram que estavam se valendo, abusando aí da desgraça, da tragédia. E na verdade foi apenas uma questão de sistema. O problema do Netshoes foi que eles não souberam lidar com essas críticas. As pessoas estavam extremamente sensibilizadas e eles deram uma resposta que, apesar de ser correta, ela era eminentemente técnica, que foi exatamente isso que eu falei. As pessoas não queriam saber uma resposta técnica, elas queriam ser acolhidas, mas elas estavam sofrendo, né? E aconteceu aquele negócio com a Netshoes apesar de ter sido inocentes nesse caso, talvez eles tenham sido muito frios na sua explicação. Então, quando você coloca um erro comum, realmente é você lidar mal com o público, né? Você tem que lidar bem. Outra coisa, um erro muito comum, né? As pessoas às vezes fazem críticas, né? Não pense que nesses 150 mil seguidores que eu tive aí, e todos esses mais de 70 artigos, que todos os comentários eram bonitinhos. Não eram. Alguns comentários, inclusive, eram muito duros, assim, ao ponto de você falar, meu Deus, eu acho que não vale a pena continuar fazendo isso daqui. Você perde a fé na humanidade, né? Muitas empresas, quando se deparam com críticas negativas dessa, elas vão lá e apagam. E isso é um grande erro. Quando você apaga, o negócio volta igual a Hydra, né? Você corta uma cabeça, aparecem duas no lugar. Você não pode apagar algo, você tem que lidar com aquilo lá. O cara, ele é seu cliente, ele é seu público, ele fez um comentário, ainda que seja alguma coisa que você não goste, você tem que saber lidar com isso daí e responder. Jamais, jamais apagar. Alguma pergunta mais? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. Não se acanhem. Deixa eu ver aqui. Como criar um conteúdo que seja diferente sem ser sem ser apelativo ou plágio de outros conteúdos já existentes no mercado, fazendo que a empresa se torne vista e atraente? Bom, plágio nunca, né? Ou seja, copiar conteúdo, jamais. Nem foto. Foto é um negócio que é meio terra de ninguém. As pessoas acham que elas podem colocar no Google Images e baixar qualquer foto e beleza. E não é assim, né? Foto não pode ser copiada, assim como texto não pode ser copiado. Eu sei que a gente não tem condições de produzir, contratar às vezes um fotógrafo profissional para fazer as nossas fotos, mas existem alguns bancos extremamente ricos e gratuitos de imagens que você pode usar, inclusive de vídeos, tá? Você pode usar gratuitamente na internet, mas não copie uma foto, ou um texto, ou um vídeo, ou um áudio que você não tenha direitos autorais. Tá? Então, passada essa questão do plágio, eu acho que assim, você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, um negócio que é interessante, que eu sempre falo para o pessoal que faz consultoria de texto comigo, você pode falar sobre o que você quiser, mas dá para você contextualizar isso que você está falando com alguma coisa que está acontecendo agora no Brasil, no mundo?
né? Porque se você consegue passar a mensagem que você quer dentro de alguma coisa que as pessoas estão vivendo naquele momento, isso daí automaticamente já gera uma empatia. As pessoas elas se sentem mais predispostas a ler o seu texto e ler o seu texto até o final. Então isso é uma coisa bem interessante, né? E outra coisa que eu inclusive já falei, né, aquilo lá, procure escrever o texto na linguagem das pessoas que você espera que leiam o texto. Tá? Isso daí também é outra coisa, né? E outra coisa que é muito importante, lembrei aqui, a consistência. Não, agora eu vou começar a fazer meus textos sempre, então vou aqui, publiquei um texto, daqui 3 dias publico outro texto, aí daqui 5 dias publico outro texto, aí depois, aí começou, sei lá, fechamento do mês, aí daqui 2 semanas eu publico um texto, aí tô cansado, daqui 3 semanas eu publico... Não, cara, não pode. Você não precisa publicar um texto todo dia, você não precisa publicar um texto a cada 3 dias. Tá? Se você publicar um texto por semana, na imensa maioria dos casos, já está ótimo. Mas toda semana. Você assumiu um compromisso de colocar um texto toda semana? Toda semana. Mas não pode. Toda semana, tá? Começou, vai em frente, certo? Vamos ver aqui. Janaína pergunta aqui, peraí, deixa eu ver. Kati, você acha que enquetes sobre seu conteúdo de tempos em tempos é aconselhável? Sim, é legal, porque na verdade as enquetes elas são interessantes porque elas geram engajamento em torno do seu conteúdo. Claro que você tem que fazer as perguntas certas, tá? Novamente, assim como a produção de um texto, a produção de uma foto, de um vídeo, até a produção de uma enquete tem que ser adequado com o seu público. Por exemplo, imagina a Kéfera Buchmann, lá, a youtuber, que que ela faz vídeos para meninas adolescentes. Tá? Imagine que ela pega e faz uma enquete sobre, sei lá, tratamentos geriátricos. Você acha que ia fazer sucesso? Claro que não, né? Porque isso daí não tem nada a ver com o público. Mas se ela faz uma enquete, por exemplo, dizendo qual é a melhor maneira para o primeiro beijo, para facilitar, tá? Isso daí tem a ver com o público dela, isso daí vai fazer sucesso. E isso daí gera engajamento, as pessoas começam a interagir em torno da marca, que é, no caso, ela mesma. Tá? Então, enquetes eu acho que é legal. Na verdade, qualquer coisa que gere engajamento é muito bem-vindo. Tá? Tem aqui uma pergunta da Janaína. Ainda que seja meio técnico demais, fale um pouquinho novamente sobre SEO. Era isso, né? Como ferramenta desse processo de chamar a atenção para texto nas redes. Tá. SEO é outra coisa, tá? Não é reputação, mas vamos lá. SEO é uma sigla em inglês para Search Engine Optimization, que é o seguinte, você produzir um conteúdo que ele seja amigável para os buscadores, como o Google principalmente. O que eu quero dizer com amigável? Quer dizer o seguinte, quando o Google rastrear o seu site, ele vai encontrar elementos que ele considere importantes e com um destaque correto, de modo que quando alguém procure sobre aquele conteúdo, vamos por aqui, por exemplo, reputação digital, o seu conteúdo apareça lá no alto na página de respostas do Google. Como fazer isso daí? Duas maneiras. A mais antiga maneira de falar, porque não tem uns 10 anos, basicamente, essas técnicas, era o SEO técnico, que você trabalha na codificação da página, lá no HTML, tá? Existem, não vou entrar no mérito, não dá para explicar isso aqui agora, se alguém quiser depois pode até me procurar para falar um pouco sobre SEO, mas o SEO técnico ele funciona da seguinte maneira, você constrói o HTML da sua página para que o próprio código ajude o buscador a identificar quais são as palavras realmente importantes daquela página. De modo que quando alguém procure por aquelas palavras, o Google fala, opa, essa página aqui, ela parece ser relevante porque tem aqui um belo destaque. A outra maneira, que é mais recente, que é o SEO de texto. É uma coisa bem interessante que afeta muito o pessoal de comunicação, evidentemente, jornalistas, que é o seguinte, da mesma forma que a maneira como você faz o seu código melhora a sua reputação, a reputação da página
no buscador, a maneira como você escreve o seu texto, as palavras que você escolhe, a maneira como você as coloca, a quantidade de vezes que ela aparece, tudo isso também aumenta a reputação disso no buscador. Veja que nessa resposta eu falei reputação umas 10, 15 vezes. Tá? Então, se de todas essas perguntas, se eu fizesse uma transcrição e jogasse numa página, em cada pergunta em uma página, e alguém falasse reputação, está no Google falasse reputação digital, provavelmente a resposta dessa pergunta apareceria lá na frente antes da resposta das outras perguntas, o que faz todo sentido, porque essa pergunta está falando de reputação, as outras nem tanto, entende? Então, assim, bem resumidamente, isso é o SEO, tá? Como eu falei, não dá para a gente entrar nos detalhes aqui porque é um assunto mais cascudo, que exige mais tempo, mas se alguém quiser, a gente pode falar sobre isso daí. Vamos ver, mais alguma pergunta? Nicole, que tipo de conteúdo e fotos poderiam arruinar a reputação nas redes? Boa pergunta. Vamos pensar o seguinte, Nicole. Vamos supor que você está fazendo a página do Ratos do Porão, a banda punk, que fez sucesso nos anos 80. Tá? Essa página, ela permite, na verdade, eu diria até que ela espera encontrar algumas fotos que, para muita gente, poderiam ser chocantes, porque, afinal de contas, era uma banda punk, certo? Se você colocar lá uma foto fofinha, queima o filme. Concorda comigo? Porque essa foto está inadequada para o público. Por outro lado, se você pega e coloca uma foto que ficou super legal na página do Ratos do Porão, sei lá, em uma boy band recente aí qualquer, o pessoal do K-pop aí, os coreaninhos lá e tal, não ia dar certo, né? Os fãs iam ficar chocados com aquilo lá, certo? Então, assim, vamos pensar agora assim no jornalismo, tá? Lembra, faz acho que já uns 2 anos, quando teve, por conta da crise dos refugiados, mas teve uma foto que ficou extremamente marcante, foi talvez uma das fotos mais importantes do ano, que era um menininho morto na praia, lá na Turquia. Aquilo lá foi reproduzido em vários veículos, quase todos os veículos, tá? Muita gente achou aquela foto repugnante, por diferentes maneiras, talvez inclusive porque elas se sentiram incomodadas ao perceber que o mundo não é tão cor-de-rosa quanto elas gostariam que fosse, tá? Se for um veículo muito conservador, uma foto daquela pode prejudicar seriamente a reputação desse veículo. Não porque a foto esteja errada, enfim, ela era uma informação super importante, não? É para causar um impacto porque era um tema que merecia isso daí. Mas, novamente, tem pessoas que não estão preparadas para ver isso daí. Se o seu público, e você espera que você conheça o seu público, não, as empresas precisam conhecer o seu público, às vezes elas não estão preparadas para um negócio desse. A gente pode pegar alguns cases mais recentes. Teve em 2015 um negócio que inclusive eu uso em aulas, o caso do The Dog House, que para quem não é daqui de São Paulo, é uma lanchonete especializada em cachorro quente, que inclusive eles mandam muito bem do ponto de vista de produto e tal. E aconteceu uma treta na página deles no Facebook, porque uma cliente foi lá, primeiro ela fez um elogio, inclusive ao lugar e à qualidade dos produtos, mas ela reclamou que tinha alguns itens de decoração que ela considerou machistas. Até aí, nenhum problema, entendeu? Inclusive, a marca poderia ter aproveitado isso para fazer alguma coisa positiva. Só que aí aconteceu um negócio, cara, que eu sinceramente não consigo entender. O dono do lugar começou a responder na própria página da empresa, a ofender a mulher, não só a mulher, e a todas as pessoas que concordaram com ela, com palavrões e tal. Não satisfeito, o sujeito ainda depois, ele entrou começou a mandar uma mensagem inbox para ela. Um negócio pesadíssimo, assim, um negócio assim, surreal. Né? Como alguém poderia pensar em fazer uma coisa dessas? Não? E esperar que não ia ter uma repercussão negativa. A repercussão foi devastadora. Tá? Tanto que eles apagaram todos aqueles negócios, aquilo que eu falei que não é pra fazer, eles foram lá e apagaram. Mas não teve jeito, as pessoas vão lá e continuam metendo pau. O nome da lanchonete, a lanchonete teve que mudar o nome. Foi horrível, horrível. Tá?
Tudo bem, isso é um caso extremo, mas o simples fato de você não atender a pessoa adequadamente, como eu falei, sem demonstrar empatia, isso aí já queima um pouco o filme. Então, essas são coisas, são conteúdos e são comportamentos que são inaceitáveis hoje em dia, certo? Não sei se eu respondi a pergunta, Nicole. Alguém tem mais alguma pergunta? Estou olhando aqui, nenhuma pergunta mais na fila. Bom, pessoal, acho que agora 8h46, horário brasileiro de verão, tá? Acho que eu vou então encerrar aqui a nossa conversa. Gostaria de dizer só que no dia 11 de fevereiro, portanto daqui 2 sábados, eu vou estar em Curitiba. Tá? Então, o pessoal de Curitiba, alô Curitiba, vamos conversar. Tá? Eu vou fazer um evento lá na Next Coworking para discutir justamente a questão de posicionamento de marcas e produtos nos meios digitais. Como transformar justamente esses clientes que você tem, ou o público que às vezes nem é seu cliente ainda, em embaixadores da sua marca. Né? Como que você pode fazer isso? Isso daqui, o que a gente fez hoje aqui, foi bem assim um apanhado bem leve de um assunto que rende muito. É um sábado o dia inteiro, tá? Depois eu vou colocar aqui embaixo nos comentários do live o link para quem quiser fazer a inscrição. Então, dia 11 de fevereiro, daqui 2 sábados, em Curitiba, certo? Vamos ver. Opa, a Nicole mandou outra pergunta. E se acontecer algo assim, vamos lá, resgatando aqui a Nicole. Como pedir desculpas e se redimir? Ok, vamos lá, Nicole, olha só. Vamos pensar o caso extremo aí do The Dog House, tá? A moça, ela fez lá a crítica. Primeiro que não era uma crítica nem tão pesada, tá? Mas era uma crítica. Jamais, certo? Destratar, desqualificar, se fazer de vítima, tá? Você não pode destratar a pessoa, gente, nunca, tá? Você tem que ouvir o que a pessoa está dizendo, ouvir a crítica, ouvir de coração aberto, com sinceridade, e tratar o que você vai fazer com aquilo. É uma questão de decoração? Vale a pena tirar a decoração? Se você não quiser tirar, por que você não quer tirar? Você consegue conversar com a pessoa numa boa, certo? Para tentar chegar a uma solução. Seja gentil com ela. Teve um caso agora, 2 semanas atrás, que foi incrível. Não sei se vocês viram o caso lá do Paris 6, da moça que foi arrastada. Ela queria entrar na lanchonete, ela foi arrastada pela enxurrada. Teve até o rapaz lá, o manobrista que tentou ajudar a moça. O cara virou o herói, não? E isso foi gravado em vídeo e esse negócio viralizou enormemente, tá? Não tinha nenhuma crítica nesse caso, tá? Mas o posicionamento do Paris 6 foi muito interessante porque ele acolheu, assim, de alguma maneira aquela cliente. Inclusive ele no final das contas, ele deu inclusive um VIP vitalício, né, para ela na lanchonete. O que é interessante do Paris 6 é que eu não vejo isso como um oportunismo, tá? Eu acho que aquilo que eu falei antes, eles conseguiram demonstrar empatia para uma pessoa que estava querendo entrar no próprio estabelecimento e não conseguiu, foi levada pela chuva, não? Isso é um caso muito positivo, tá? Voltando à questão do Dog House aí, que respondendo a questão da Nicole, o cara ele não conseguiu fazer isso, certo? Ele foi lá e enfiou as 4 patas na jaca de uma vez só. Num caso como esse, olha, o cara ele foi muito ruim, muito ruim. Aquele lá não tem volta, né? O cara ele jogou a marca, a reputação no lixo de uma maneira irrecuperável, porque ele foi muito barra pesada, muito mesmo, tá? Se fosse alguma coisa mais leve, assim, as pessoas erram, tá? Às vezes tem um funcionário que está num mau dia e responde errado, tal. Isso é uma questão de relação. Imagina assim que você pensa da seguinte maneira: você vai e destrata uma pessoa, xinga a pessoa, tá? A pessoa vai ficar brava com você. Como que você faz para resgatar essa relação? Não é muito diferente nas redes sociais. Na verdade, é a mesma coisa, tá? Você tentar
resgatar a confiança dessa pessoa de uma maneira gentil. Tá? Não sei, é basicamente isso daí. Não sei se respondi, Nicole. Fábio aqui, opa, Janaína, Fábio, essa base pode deixar no FaceTime uns trechos. Fábio? Tá falando com quem, Janaína? Dá para ser transmitido depois, sim. Na verdade, ela vai ficar gravada, certo? É isso, meus amigos. Muito bem, meus amigos. 8h51. A Janaína pensou... Opa! Paulo. Sim, Janaína. Dá para ser transmitida por Facebook, por lá. Vai ficar, aliás, gravado aqui, como eu falei. O link é permanente, tá? Mas depois eu vou colocá-la no YouTube também. A gente vai transmitir isso daí, sim. Certo? Maravilha? Gente, olha, obrigado. Foi um prazer aqui compartilhar essa 1 hora com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ou mesmo que vocês pensarem em alguma dúvida depois, ou mesmo quem estiver vendo depois esse vídeo, quando já não estiver ao vivo, quiser mandar alguma dúvida, fique à vontade, pode colocar aqui nos comentários do vídeo, ou pode mandar uma mensagem inbox, tá? É um prazer responder para vocês. E a gente se vê no próximo, certo? Certo, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau.